passamos à sessão de prospectiva para um olhar para o futuro do Pacto Ecológico Europeu e já tenho aqui no palco a senhora vereadora do Ambiente de Torres Vedras, que vai moderar este painel. Até já e bom painel. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos acordados? Então? Ok, perfeito. Muito obrigada. Como já puderam observar, estamos até adiantados nos nossos painéis, o que é ótimo. Normalmente costumamos sempre atrasar, portanto, muita eficiência. Muito obrigado. Gostaria de vos dar as boas-vindas novamente, obviamente, e gostaria de vos pedir um pouquinho para ficarem connosco, porque vamos ter agora um painel que será o último, mas antes do encerramento, e que será bastante interessante, com dois convidados bastante reconhecidos. Bem, este painel visa abordar aquilo que são as expectativas e o apoio da Comissão Europeia à implementação do Pacto Ecológico Europeu, mas também, por outro lado, da parte da ciência, por isso também teremos um investigador presente connosco, assim como as estratégias a longo prazo que serão necessárias para enfrentar estes desafios ambientais e societais. Como todos vocês sabem, das grandes estratégias que o Pacto Ecológico pretende implementar, e que de alguma forma já foram aqui faladas hoje, têm a ver necessariamente com aquilo que é melhorar a recolha, o acesso e o intercâmbio de conhecimentos sobre os impactos climáticos, procurando também aquilo que são soluções baseadas na natureza e na sua resiliência para uma potencial mitigação. Quando nos perguntam realmente porque é que precisamos do Pacto Ecológico, existem muitos dados. Nos últimos dias, felizmente, esta conferência tem a feliz particularidade de estar a acontecer ao mesmo tempo que a COP, e têm sido discutidos muitos números. Deixava aqui apenas 3 que são suficientemente relevantes para nos deixar alerta. 1,22 graus centígrados foi o que aumentámos na nossa temperatura desde 2013 até 2023, portanto, em 10 anos. 80% dos habitats europeus estão em risco ou considerado como críticos, e seriam necessários 3 planetas para que até 2050 pudéssemos continuar a utilizar os recursos da forma que estamos a utilizar agora. Obviamente que todos nós sabemos, e também já foi falado hoje aqui, que necessariamente será preciso um grande investimento em termos monetários para que todo o nosso sistema económico se possa alterar e possamos cada vez estar mais perto daquilo que é o caminho da sustentabilidade. Contudo, este é um caminho que adivinha bastante difícil, mas numa outra perspecção, o não fazer nada adivinha-se ainda mais preocupante, até porque está calculado que nos próximos 10 anos perderemos 12% do PIB mundial, caso não façamos as alterações que são necessárias. Gostava de destacar apenas aqui uma frase que o nosso Presidente do Conselho Europeu ficou bastante conhecido nos últimos dias, por ter dito na COP, que afirma que temos de pôr o instinto de sobrevivência à frente do suicídio coletivo. E temos de tomar medidas em prol de uma transição justa e inclusiva. A União Europeia está à altura deste desafio. Para este mote, pergunto eu, estaremos? Portanto, vamos discutir isto. Gostava de chamar os nossos oradores ao palco. Numa primeira instância, António Vicente, chefe adjunto da representação da Comissão Europeia em Portugal. O António é colaborador da Comissão Europeia, atualmente é chefe da equipa política e chefe adjunto da representação da Comissão em Portugal. Antes disso, foi membro da equipa da Comissão sob o comando do negociador-chefe Michel Barnier, para a relação pós-Brexit, e chefe do gabinete do Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação. Desde o passado ano letivo é também professor auxiliar convidado na nova SBE, formado em Relações Internacionais, possui ainda formação pós-graduada na London School of Economics and Political Science e é mestre em Economia pela nova SB também. Um aplauso, por favor. Chamamos agora o representante da nossa academia, Sérgio Pedro,
investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Muito obrigada. O seu trabalho centra-se na interseção transdisciplinar entre ambiente, estudos de ciência, tecnologia e sociedade, direitos humanos, análise de políticas públicas e ciência de dados aplicada ao contexto social, os famosos Social Data Science, através do recurso a metodologias multidisciplinares, orientadas para a coprodução do conhecimento junto com diferentes atores sociais. É mestre em Direito Público, com especialização em Direitos Humanos e Políticas Públicas, e nessa questão colaborou com a Federação Internacional de Direitos Humanos na sua delegação para a União Europeia em Bruxelas, tendo sido corresponsável pela área temática de Comércio Internacional e Direitos Humanos. É também embaixador do Pacto Climático Europeu. Uma salva de palmas, por favor. Obrigada, muito obrigada por terem vindo. Bem, creio que esta nossa conversa é altamente ansiada, portanto temos aqui algumas questões para vós. Eu ia começar aqui talvez pelo António, se me permitem, e gostaria de questionar quais é que são as perspectivas futuras sobre o apoio à implementação do Pacto Ecológico Europeu no contexto português, mas antes disso, muito obrigada, cavalheiro, mas antes disso gostaria também de lhe dar uma oportunidade, tendo em consideração o contexto mundial e europeu que vivemos, se nos queria fazer, digamos assim, um resumo do contexto atual daquilo que são as políticas da Comissão Europeia neste sentido. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os promotores do Go Green. É um grande gosto para mim estar aqui convosco hoje e de facto, estamos a reunir aqui num momento um bocadinho delicado para todos nós europeus, para todos nós que nos preocupamos com estas questões climáticas. Estava aqui a falar com o Sr. Vereador antes de entrar, que olhando para a conjuntura política atual, é verdade que eu pessoalmente, que me interesso por estes temas, estou mais pessimista do que estava exatamente há 5 anos atrás, quando estava a começar a comissão de Ursula von der Leyen. E, de facto, estamos todos um bocadinho mais pessimistas pelo que nós vemos na televisão no dia-a-dia, pelo que vimos em Valência, pelo que vimos nos Estados Unidos também há uns dias. Mas o grande takeaway que eu vos queria deixar, a grande mensagem que eu vos queria deixar é que, apesar desta conjuntura bastante mais desfavorável, há alguns elementos que me fazem moderadamente otimista e, portanto, quero-vos deixar aqui a anterior painel, a moderadora disse uma frase que me impressionou bastante, que é de facto que no associativismo não podemos deixar de ter esperança. E na Comissão Europeia também não podemos deixar de ter esperança, e esta esperança que eu vos quero deixar. Porquê é que eu estou um bocadinho mais pessimista do que estava até há 1 ano, há 2 anos atrás? Devem ter acompanhado há cerca de 1 ano e meio os protestos que houve dos agricultores por essa Europa fora. Muita dessa fúria dos agricultores tinha a ver com o Pacto Ecológico Europeu também. Vimos também que a invasão da Ucrânia, que também criou muitas questões de segurança alimentar, que por outro lado deu força a alguns argumentos sobre que a ambição da Comissão Europeia nas questões de biodiversidade e de questões alimentares poderiam ter ido se calhar longe demais e que tínhamos que calhar fazer uma certa pausa. Vimos também os resultados das eleições para o Parlamento Europeu recentemente, que comparado com os resultados há 5 anos atrás, mostraram talvez uma menor força das forças políticas que fazem das questões climáticas, das questões ambientais, a grande prioridade. Portanto, houve um decréscimo e, pelo contrário, subiram algumas forças políticas que não diria que são céticas em relação às alterações climáticas. Acho que não temos os problemas que temos nos Estados Unidos hoje em dia, em termos de ceticismo, quase de recusar a ciência sobre as alterações climáticas, mas claramente essa postura, essa posição tem menos força hoje do que tinha há 5 anos. E depois vimos também, há uns dias, a eleição de Donald Trump, que vai muito provavelmente levar a que os Estados Unidos saia mais uma vez do Acordo de Paris e que vai também mais uma vez deixar a União Europeia mais isolada como a grande região em termos de liderança para as questões climáticas e questões ambientais. Portanto, é verdade que os ventos são menos favoráveis do que eram há 5 anos atrás. Porquê é que eu mesmo assim estou moderadamente otimista? Em primeiro lugar, porque uma questão muito pragmática. A maior parte da legislação, e temos aqui grandes especialistas aqui na sala, a grande parte da legislação do Pacto Ecológico Europeu já está nas nossas costas, já foi acordada com muita dificuldade, com mais ou menos dificuldade, já está cá no terreno, já está em vias de ser transposta em termos de diretivas pelos Estados-membros,
Muitos dos regulamentos já foram aprovados e, portanto, já estão a ter aplicação direta para todos nós, para a economia dos Estados-membros, para toda a legislação dos Estados-membros. E, portanto, o que vem daqui para a frente, nos próximos meses, anos, não é tanto nova legislação, é mais a operacionalização e a implementação dessa legislação. E, portanto, a primeira razão pela qual estou moderadamente otimista é que, no fundo, a maior parte dos temas difíceis políticos já estão nas nossas costas. A segunda razão pela qual eu estou moderadamente otimista é que a população, e vemos isto através, aliás, de projetos fantásticos como os que receberam estes prémios agora, eu acho que a generalidade dos europeus continua a ser muito favorável e continua a dar uma grande legitimidade política a políticas ambiciosas no âmbito do clima e da energia. Temos no Pacto Ecológico um plano de facto muito coerente, muito abrangente, temos muito apoio da população e isso também dá força aos políticos. É por isso que também não temos também o que vemos nos Estados Unidos, desta tão grande resistência. E a última razão pela qual eu estou otimista tem a ver com o tema desta conferência, que é a ação local. Eu trabalho há muitos anos na Comissão Europeia e nunca vi entre os meus colegas da DG Clima, da DG Energia, tanta gosto e tanta atenção e tanto esforço para trabalhar com os municípios, para trabalhar com as associações locais, para trabalhar com a rede dos embaixadores do clima. E fico contente de saber que temos aqui no painel um representante. Eu também ajudo a gerir essa rede e acho que é uma rede fantástica. Tivemos nos últimos anos uma coisa chamada a Conferência sobre o Futuro da Europa, em que tivemos milhares de jovens pela Europa toda, e aliás muitos aqui em Portugal, a trabalhar, a fazer propostas legislativas, a propor como é que nós, funcionários da Comissão Europeia, podemos melhorar as nossas políticas públicas no âmbito do clima e da energia. E temos o trabalho que fazemos com os autarcas. Agora, não sei se conhecem, mas há uma rede que é o BELC, convido já aqui a senhora vereadora a ir a Bruxelas. Nós temos muitos projetos em que vamos vereadores a Bruxelas para conhecer melhor e para nos dar também a sua perspectiva local sobre o que é que podemos fazer melhor para estas políticas climáticas e não só. E temos, de facto, muito trabalho com as associações. E, portanto, eu acho que até hoje em dia estamos quase a ultrapassar os governos pela esquerda e pela direita e estamos a ir muito mais ao nível local e isso dá-me uma certa esperança. Muito obrigada. E eu agradeço o convite. De qualquer forma, enquanto estava aqui a explicar de forma simples, que é isso que se pretende muitas das vezes, estava-me a lembrar que existe um inquérito que é feito todos os anos aos cidadãos europeus, que é o inquérito da União Europeia, e que nos últimos 3 anos têm sido muito próximos os resultados entre aquilo que os europeus se preocupam mais: a segurança, a saúde e as alterações climáticas. E são resultados que em todos os países europeus estão realmente sempre muito próximos e muito vigentes. E isto vai ao encontro exatamente daquilo que estava a dizer, que tem a ver com o facto de estarmos diferentes, estarmos mais alertas, estarmos todos a trabalhar no mesmo sentido. Passo aqui então ao Sérgio Pedro. Muito obrigada, se calhar é mais fácil assim fazermos desta forma. Neste momento, e sendo membro da Academia, se calhar tem uma visão externa muito interessante sobre isto, tendo em consideração vários resultados de vários estudos que têm havido e das notícias que nós vemos que os ciclos da natureza são cada vez mais imprevisíveis e mais, digamos assim, extravagantes, em que surgem do nada e são muito destruidores. Gostaria de saber a sua opinião, como é que, aliando a ciência àquilo que são os ciclos da natureza e àquilo que são os ciclos eleitorais que findam abruptamente ou se vão gerando de 4 em 4 anos, como é que acha que é a ligação que nós podemos fazer a isto tudo para termos uma continuidade daquilo que são os dados científicos e que nos permitem, e os planos que nos permitem ir minimizando ou adaptando, naquilo que é possível, o nosso dia-a-dia, o nosso cotidiano? Muito obrigado. Nada. Antes de mais, saudar a Sra. Vereadora e o Dr. representante da Comissão Europeia como painelistas. Saudar todos os presentes e todos os que, percebo, estão também a acompanhar online este evento. E, bom, a questão é uma questão complexa. Muitos elementos que estão, digamos assim, na base que sustenta esta resposta que vou dar foram abordados durante este dia. Eu chamo-lhe o tríptico. O tríptico das políticas públicas, primeiro, legislação que permita
a construção de alternativas e medidas de ação climática, financiamento, uma questão sempre essencial, e o terceiro elemento, o terceiro pilar, competências. E neste caso, este evento será um grande contributo na abordagem e na análise das competências necessárias para a transição climática no contexto local e, obviamente, com replicações depois no contexto nacional e regional. Relativamente ao pensamento de longo prazo, este, digamos assim, é a esfera que circula todo este tríptico, que é como pensar e como atuar no longo prazo, reconhecendo primeiro um elemento fundamental e eu diria tautológico, mas é bom repetir, que é a velocidade da natureza é lenta. Ou seja, imaginemos um projeto ou uma medida política pública que se decida, os resultados que se venham a verificar desta medida ou deste projeto piloto, ou o que seja, toma o seu tempo. E muitas vezes esse tempo não se compadece com os ciclos eleitorais de 4 em 4 anos, o que necessita também um elemento essencial, também tautológico, este mais complexo ainda, que é grande parte do sucesso das medidas ou pilotos de políticas públicas ou intervenção mesmo do setor privado no ambiente dependem, grande parte das vezes, de mudança de comportamentos. Podemos ter toda a tecnologia necessária, podemos ter toda a informação necessária, o comportamento é a base de toda a alteração de paradigma neste campo. E aí também se verifica, com base também na teoria dos valores, credos e normas, existe um tempo para que uma medida que visa alcançar um novo paradigma tenha um impacto na forma de pensar e na forma de agir de quem são os seus agentes de destino. Todos sabemos como uma piada que não é possível alterar comportamentos por decreto. Por vezes, tentamos fazer pequenos ajustes por forma a inclinar o comportamento dos atores num determinado sentido, com algum tipo de incentivos de políticas fiscais ou um outro tipo de medidas que sejam benéficas para quem sejam os seus destinatários, mas estes resultados, volto a repetir, tomam o seu tempo. E, como resposta direta que posso complementar em seguida, estas medidas não se compadecem grande parte das vezes com os ciclos eleitorais. E para isso é necessário, como forma de encarar esta intervenção, não só da ação climática, mas também de outros setores, é necessário encarar que o resultado que se virá a manifestar neste tipo de medidas toma o seu tempo e é necessário um entendimento comum desta natureza. E esse entendimento comum toma o nome de Pacto de Regime. Muitas cidades, eu posso dar um exemplo de como isso se pode traduzir na realidade. Neste momento, 124 cidades dos Estados-membros da União Europeia estão a implementar uma missão, que é a missão Cidades de Carbono Zero e Cidades Inteligentes, que estão a realizar exatamente isso. Estão, durante 2022 até 2030, com um contrato direto com a Comissão Europeia, um contrato alargado não só com o município, mas também com todos os stakeholders da cidade respectiva, assinam um contrato como se comprometem em orientar os seus conhecimentos, fundos e tempo para a realização de determinado objetivo, independentemente de, naquele momento, naquele espaço de tempo, haver uma alteração do executivo camarário ou outro tipo de mudança de representação nos órgãos de decisão neste campo. Este é um exemplo bastante claro de como isso pode ser feito. Houve também um exemplo bastante recente, ainda infelizmente não teve continuidade, foi a estratégia do novo Pacto Verde em Portugal, que foi realizada o ano passado. Felizmente tive a oportunidade de participar no co-design e na implementação das sessões de participação pública desta estratégia, que, em palavras curtas, visava criar uma estratégia de longo prazo para o investimento ambiental em Portugal continental. Foram realizadas 14 sessões de participação pública, também presenciais, também com a possibilidade de participação online. Foram criadas 6 missões, muito semelhante às missões, por exemplo, à missão Cidades Carbono Zero e Cidades Inteligentes, 6 missões validadas por mais de 30 representantes da academia em Portugal, com o apoio
da OCDE em termos de validação também de todo o processo desde o início até ao fim. E esta foi uma estratégia que identificou a nível regional, porque é importante dizê-lo, cada região, cada município, cada local tem especificidades e necessidades bastante concretas que são diferentes umas das outras. Então foi decidido nesse contexto fazer esta identificação a nível mais regionalizado, com estratégias identificadas para cada ponto do país. Esse resultado foi traduzido em documento, foram identificadas linhas de financiamento aplicáveis e valiosas para a implementação dessa estratégia, mas infelizmente houve depois uma mudança de administração central, de governo, e esta estratégia acabou por ficar neste momento no limbo. Estamos a acompanhar da forma como isto poderá ser, digamos assim, retomado ou respigado, como há pouco disseram uma palavra muito bonita, no sentido de ter continuidade neste governo atual. E esta é uma questão muito importante, não só a nível local, também a nível nacional, a importância de o objetivo ser definido de forma bastante clara, pensado no longo prazo. Imaginemos, em 2030, Torres Vedras quer ter 70% das suas emissões reduzidas, e isso acaba por criar um sentimento de missão, um alvo bastante claro no contexto de todos os atores locais, e torna muito mais fácil, então, toda a gente ficar envolvida neste processo. Muitas cidades estão a fazê-lo, como disse. A questão, como também ligando ao painel da manhã, relativamente à participação pública, é importante. A forma como estes objetivos são definidos é importante, no sentido em que existe uma revisão, um reconhecimento, um autorreconhecimento por parte dos cidadãos e empresas de que aquele é, de facto, o objetivo mais importante, que aquele foi o objetivo que eu contribuí para ser definido, e nesse sentido temos o pilar do tempo e o pilar da validação democrática dos objetivos de longo prazo. E só assim temos, digamos assim, um buquê completo em que a natureza está de acordo com as políticas públicas e as pessoas estão de acordo com as políticas públicas, e temos a receita perfeita para a implementação de uma medida de sucesso. E por aqui fico, por enquanto. Muito bem, muito obrigada. Realmente vem-me à cabeça aqui duas questões. Uma delas é que fico contente com a sua ideia, até porque aqui em Torres Vedras, uma das últimas coisas, e hoje de manhã já foi falado, com o Conselho Municipal de Ação Climática, que pretende acompanhar aquilo que é a implementação do nosso plano de ação climática, tem 90 entidades presentes, portanto, aconteça o que acontecer, há sempre alguém dessas 90 pessoas que vai saber o que fazer no futuro, e isso é muito bom. E a segunda é uma pequena história que realmente se passou comigo e que muitas vezes já me ouviram cantar, algumas pessoas que estão aqui na sala, mas que se passou exatamente na Fundação Van Leer, na LSE, e que tem a ver com um senhor que tinha um cargo político no Uganda, e que, portanto, nós estávamos numa reunião de estratégia, e uma das coisas que nós queríamos fazer era arranjar várias soluções para vários problemas de países, sejam eles europeus ou aquilo que as pessoas dizem que são de terceiro mundo, mas no fundo não são, não é? De qualquer forma, uma das coisas que ele fazia era sempre, nós aqui em Torres Vedras temos ciclovias, e gostávamos muito de pôr as crianças mais a andar nas ciclovias, a ir para a escola de bicicleta. E ele vira-se para mim, isto foi uma das maiores lições que eu tive nestes últimos anos. E o problema dele era, ele não tinha água potável a chegar às suas escolas. E ele vira-se para mim, e eu fiquei a olhar para ele, não é? Estávamos a tentar pensar em conjunto o que é que haveríamos de fazer, e ele vira-se para mim e diz-me assim: Dulcinea, o teu problema é muito maior que o meu. E eu olho para ele: tu não tens água para os meninos beberem na escola, mas como é que vais resolver isso? Eu só quero pôr os meninos a andar de bicicleta. E ele disse-me exatamente isto: é porque o teu problema é um problema de alteração de comportamentos, e o meu é um físico. Eu, quando resolver a minha infraestrutura física, eu consigo resolver tudo. Portanto, é uma lição que eu trago há uns anos para cá, sempre na sequência daquilo que o Sérgio estava a dizer. Bem, voltamos aqui então. Eu não servia para ser jornalista da TVI, não é? Porque dou sempre a minha opinião, e os jornalistas não devem dar a sua opinião. Mas voltamos aqui ao António. Nesta perspectiva da Comissão Europeia, muitas vezes o que nós sentimos enquanto cidadãos
é que estamos um bocadinho separados, ou não sabemos muito bem como é que havemos de contribuir para aquilo que são a implementação das políticas. E neste caso, tendo em consideração o Pacto Ecológico Europeu ou outras políticas, qual é que acha que é o caminho? Porque temos que funcionar todos em conjunto para lá chegar, não é? Qual é que acha que é o caminho para haver uma aproximação entre o cidadão comum e a Comissão Europeia para conseguirmos validar todas estas questões? Muito obrigado. É a questão. Nós, quando estamos em Bruxelas, muitas vezes irritamos muito esta conversa de Bruxelas decidiu. Há muito esta coisa de Bruxelas decidiu e Bruxelas... É como se fosse uma coisa assim exógena, que está lá muito distante e que tomou umas decisões. E a culpa não é só de quem diz isso, a culpa também é nossa. Ou seja, muito francamente, eu próprio, quando cheguei à Comissão Europeia, aquilo para mim era um mundo completamente novo, é um mundo muito complexo. A União Europeia é dos projetos, é das experiências políticas mais complexas. O Jacques Delors chamava o objeto político não identificado, porque é algo que não é uma organização internacional, é muito mais do que isso. Tem características de um país, de quase de soberania, mas por outro lado não é claramente um país. Portanto, é algo que está ali no meio e que foi uma invenção que nunca ninguém tinha feito antes na humanidade. E uma das consequências disso é que é uma organização bastante complexa. Nós somos 27 países, 22 línguas. Eu próprio, quando estou a trabalhar na Comissão Europeia, estou a lidar com essas 26 outras nacionalidades no dia-a-dia, com grandes choques culturais, como devem calcular. E, portanto, a complexidade existe. E foi feita com uma manta de retalhos, com a cultura administrativa alemã, francesa, inglesa, portuguesa, tudo. E, portanto, a primeira questão é que é de facto uma entidade estranha e complexa. A segunda questão é que as decisões que a Comissão Europeia toma e depois negocia com o Parlamento Europeu e com o Conselho são decisões de facto cada vez também elas mais complexas. Nós cada vez mais, há estimativas que dizem que cerca de 80% da legislação de hoje em dia de um Estado-membro da União Europeia tem origem neste processo de decisão da União Europeia. E portanto cada vez mais aquilo que é o dia-a-dia nosso, já para não falar dos Erasmus, de todas as coisas que nós sentimos no dia-a-dia, a União Europeia, as estrelinhas que vemos nas autoestradas, nos cartazes, etc. De facto, cada vez mais a União Europeia está misturada com o nosso dia-a-dia. Mas é verdade, como estamos a falar de questões muito complexas, e nós próprios também muitas vezes falhamos nessa comunicação e não conseguimos ter esse papel de estar aqui no terreno, vir aqui a Torres Vedras, como eu vim hoje. Somos 30 mil a nível da União Europeia que trabalham na Comissão Europeia, por exemplo, portanto não conseguimos chegar a todo lado. Portanto, nós próprios às vezes o problema começa connosco, como é que nós podemos ser melhores a comunicar essas políticas. Mas depois também passa por haver iniciativas como esta, em que os vereadores, os municípios, também se interessam por estes temas e promovem estes debates. Começa também por termos políticos que não culpem Bruxelas e que não socializem, no fundo, os problemas e que depois nacionalizem aquilo que são as coisas boas de Bruxelas. Passa também por uma atitude de não ver só Bruxelas como uma caixa multibanco, como algo que é uma fonte de fundos europeus, mas sim também como um regulador e como algo que faz parte de todos nós. Mas, em última análise, faz parte e isso também é muito a nossa obrigação, é nós encontrarmos formas cada vez mais criativas de envolver os cidadãos no processo de decisão. Estava a dizer há bocado, criámos esta experiência da Conferência sobre o Futuro da Europa, que sinceramente foi, obviamente sou enviesado, mas foi muito inovadora e criativa na forma como conseguiu criar redes locais de representantes que eles próprios fossem representativos da realidade local, não só em termos de género, de opiniões, de tudo. Temos tido, olha o trabalho que nós fazemos na representação da Comissão Europeia, estamos constantemente na estrada, estamos constantemente fora de Lisboa e do Porto a falar com as associações, a falar com as pessoas que nos fazem perguntas sobre a Comissão Europeia. Sabemos que somos poucos, mas temos vindo a fazer isso. Esta rede dos embaixadores para o Pacto Climático tem a ver com isso, tem a ver com usarmos precisamente pessoas que são líderes locais, líderes académicos, pessoas interessadas nestes temas e que podem também ajudar-nos a traduzir estas políticas no dia-a-dia. Passa também por sermos mais permeáveis a críticas e ouvirmos as críticas e ouvirmos aquilo que podemos fazer melhor. Mas, portanto, isso é um trabalho diário, não é algo que seja parte de uma ou duas iniciativas, é um trabalho diário. Mas pronto, já me estendi muito. Mas, não, por favor. Realmente, muitas vezes o que nós sentimos é isso mesmo, é a necessidade de proximidade. E pegando um pouco naquilo que estava a dizer, a pandemia veio exatamente a alterar aqui muitas das formas do nosso trabalho, permitindo recuperar em tempo aquilo que fazemos online.
todas as reuniões agora que temos online, o que nos permite também ser mais eficientes e mais amigos do ambiente, mas no fundo a ausência de proximidade física e de contacto também parece muitas vezes que vem aqui alargar um bocadinho esse fosso. Obrigada. Sérgio, a Green COP, portanto, o Quadro Europeu de Competências em Matéria de Sustentabilidade, na sua perspectiva, obrigada, é uma oportunidade para a implementação do Pacto Ecológico Europeu. Como é que podemos melhorar mais a comunicação desse documento, que ainda, por exemplo, a semana passada fiz chegar aqui à minha equipa, e como é que isso, no fundo, pode nos ajudar no terreno a sermos mais eficazes e mais eficientes? Bem, antes de mais é importante haver a Green COP como um elemento orientador para uma evolução articulada entre todos os Estados-membros nesta temática, na temática das competências e curricular de toda a comunidade escolar, e é importante no sentido em que traduz de forma simples métricas e objetivos que todos os Estados podem estar alinhados e, antes de mais, os Estados que podem estar um pouco mais avançados em determinado objetivo, possibilita-lhes fazer um ponto de comparação com outros Estados-membros e fazer um intercâmbio de experiências no sentido em que eu, Estado, posso aprender com outro Estado mais avançado nesta medida e estamos todos a correr no mesmo sentido. É importante também num elemento essencial, principalmente no primeiro capítulo do Green COP, que se traduz numa série de orientações, diria não tão quantitativas, mas mais na forma do sentir, mais na forma de como percepcionar toda esta crise climática que neste momento estamos a navegar, bem como todo o espaço geográfico que nos rodeia, o que é isto em que estamos, o que é este território em que nos encontramos situados, e isso é muito importante. Há um exemplo bastante importante, análogo a este, que é a par da existência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, existe também uma outra iniciativa também apoiada pelas Nações Unidas, que é os Objetivos de Desenvolvimento Interior. E traduz exatamente esse objetivo, ou seja, as competências pessoais, as competências coletivas de sentir o que nos rodeia. E isso que traduz depois um contexto de enquadramento para a ação. E esse é o fundamental, no sentido em que com este tipo de competências mais interiores passando para a ação, existe então uma mudança de paradigma para não repetirmos erros do passado, para não repetirmos sempre os mesmos vieses, e também no contexto do plano local, onde nos situamos, e aproveito também para dar esse contributo, no plano local atribui também uma importância ao contexto as necessidades de capacitação da administração local, da administração nacional, para estes desafios que se adensam cada vez mais, considerando também a delegação de competências crescente para a administração local, como para a administração regional das CIM e CCDRs, e isso é bastante importante, porque há um elemento que trago bastante desta experiência bastante relevante do novo Pacto Verde, foi a oportunidade de lidar diretamente com os técnicos de Câmara Municipais, técnicos de CCDRs e CIMs, neste processo de participação. Existe aí ainda uma grande oportunidade de implementar uma elevação digamos assim, da experiência e currículo dos técnicos da Câmara Municipal para dar resposta a estes novos desafios. Existe aí eu não diria um gap, porque ele de facto não existe de forma gritante, mas existe sim uma oportunidade bastante evidente de a melhor qualificação acrescida dos técnicos neste sentido perante esta nova realidade administrativa local para estes novos desafios. E mais importante ainda, traduz ainda falando novamente no contexto escolar, de um quadro geral
partilhado por todas as escolas dos Estados-membros da União Europeia para a implementação do programa Escolas Verdes ou ecoescolas, no sentido de traduzir mais harmonização, que lá está, e digamos assim, um currículo validado diretamente pela União Europeia, que dá um maior reforço para professores e professoras que queiram ir além, digamos assim, do usual no seu trabalho com a comunidade escolar. Neste caso, esse push além do comum está validado diretamente no Green Comp, e esse é um elemento bastante importante para quebrarmos paradigmas, quebrarmos barreiras e irmos além, digamos assim, dos padrões que nos levaram até este momento. Muito bem, isto se calhar foi ótimo para introduzir aqui a minha próxima questão. As duas próximas questões vou fazer aos dois senhores, que vai no objetivo, tendo em consideração que as crianças, a célebre frase, são o nosso futuro, não é? Na vossa ideia, quais seriam, dentro das vossas organizações, porque também faz parte de uma organização, não é? O que é que acham que poderiam fazer na prática para que as crianças e os adolescentes, ou os jovens, porque já falámos aqui hoje de manhã sobre isso, que parece que há um despegamento, digamos assim, daquilo que é o contexto atual em termos ambientais ou em termos políticos, com a participação dos mais jovens. O que é que acham que podiam fazer na prática para os aproximar desta questão ambiental? E perdoem-me se vou ser indelicada, sem cair naqueles que são os ditos radicalismos, que isso também é muito importante e muito relevante. Muito bem. Não, eu acho que, infelizmente, não são só as crianças que precisam deste tipo de educação, mas obviamente que é muito as crianças. Nós, representação da Comissão Europeia, temos um projeto chamado Europa nas Escolas, que é um projeto muito prático, que não é diretamente sobre temas ambientais, mas que acaba por indiretamente ajudar, porque no fundo é um programa, mas aí perdoem porque eu também sou enviesado, eu acho que nas escolas portuguesas, e não é só no secundário, não é só no primário, é também nas universidades, há muito pouco conhecimento sobre como é que funciona a União Europeia. Eu fico mesmo surpreendido às vezes a falar com pessoas com enormes responsabilidades no nosso país, que há muito pouca noção de facto de como é que é o processo de decisão. E a democracia também existe essa democracia a nível europeu, e a democracia passa por também saber como é que podemos influenciar as decisões e como é que as decisões são tomadas. Portanto, eu acho que há um problema transversal à sociedade portuguesa e de outros Estados-membros da União Europeia, e que é o tal que explica que as pessoas digam lá Bruxelas decidiu, que é não saber como é que são co-decisores também dessa realidade, ou de que forma é que podem ser co-decisores. E, portanto, neste programa da Europa nas Escolas, o que nós fazemos é tentar ajudar os professores do ensino público português, aqueles que estiverem interessados nisso, a terem maior capacidade de aceder a fontes credíveis e rigorosas sobre políticas europeias, sobre como é que funciona a União Europeia, nomeadamente o Pacto Ecológico Europeu, por exemplo, é um dos conteúdos que está lá presente. E, portanto, indiretamente fazemos formação de professores que depois podem introduzir esses conteúdos a vários níveis educacionais e trabalhamos com equipas de consultores pedagógicos que nos ajudam a adaptar esses conteúdos conforme as idades. E, portanto, fazemos esse trabalho, é um projeto pequeno, mas que tem um bocadinho a ver com o que está a dizer. Depois, como estava a dizer pessoalmente, e a nossa equipa, os meus colegas da representação da Comissão Europeia, e sempre que vêm comissários e dirigentes da Comissão Europeia, fazemos sempre um esforço de ir às universidades, ir às escolas, falar com as associações e também ter essa pedagogia de explicar um bocadinho como é que funciona. Eu não falei há bocado de um tema que tenho a certeza que aqui muitos presentes é o dia-a-dia deles, que é também como é que nós podemos envolver as populações nesta transição verde, precisamente porque há temas também do que nós chamamos em inglês public acceptance, ou seja, não é preciso falar da questão do lítio, mas mesmo a questão das instalações solares, eólicas. Sabemos que isso é um problema em Portugal e noutros países. Como é que podemos também convencer as populações a aceitarem também alguns custos dessa transição? Vimos também o que é que aconteceu em França há uns anos com o Gilets jaunes, que também tinha a ver também com uma parte ambiental. E, portanto, não só temos todo o interesse em envolver as populações no processo de decisão, como também, quase egoisticamente, se não as envolvermos, vamos ter muito mais obstáculos a essa transição. E o último caso que queria dizer, como disse na minha introdução, eu estou agora a dar umas aulas de mestrado sobre a União Europeia numa universidade que é considerada muito boa
a Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Economia e Gestão, e tenho 80 alunos por ano e fico muito surpreendido de muitas nacionalidades, muitos alemães, muitos portugueses, muitos italianos, e fico surpreendido que, são muito pró-europeus, mas dois, sabem muito pouco também sobre como é que a União Europeia toma as suas decisões. Portanto, de facto, há muito trabalho a fazer. Ainda bem. E parabéns por esse... Eu também não conhecia esse programa e é muito interessante. O que é que acha sobre isso? Como é que podemos aproximar aqui a academia aos mais jovens? Exatamente, e a monitorização, porque recolhe muitos dados, não é? E isso também é importante depois transferir em relatórios menos técnicos para a comunidade, porque eu acho que às vezes nós, os académicos, temos essa questão de os dados são muito entendíveis para nós, mas não temos a facilidade de fazer relatórios menos técnicos para passar essa informação para quem não tem que ter aquele nível de conhecimento. Sim, de facto, o desafio, como a senhora vereadora estava a dizer, é um desafio de passar os dados de transmitir os dados de forma inteligível para um público mais alargado. É um problema de comunicação de ciência, é tão somente quanto isto, e este diria que é um dos grandes handicaps neste momento da academia, que felizmente está cada vez mais a abordar esta metodologia da comunicação de ciência como uma forma de chegar ao lado de lá e quebrar o lado de lá, ou seja, que o lado de lá não existe público, existe, digamos assim, uma comunidade em que se situa a academia, em que se situa os decisores políticos e em que se situam cidadãos e empresas, e todos eles trabalham no mesmo propósito, no mesmo espaço. Não existem mundos paralelos neste sentido. Ou torres de marfim, ou como lhes quiserem chamar. Existe aqui uma questão bastante importante relativamente ao envolvimento da juventude nos processos de participação pública ou decisão, que é, primeiro, a falta de conhecimento, como estava a referir há pouco, e, digamos assim, o reflexo de participação pública, no sentido em que o modelo de educação não é tão propício nesse sentido à participação no processo educativo e, de repente, nestas questões que lidam diretamente com o futuro das gerações que terão 20, 30, 40 anos daqui a umas décadas, existe um processo de aprendizagem que é necessário fazer. Existe também a necessidade de mecanismos de representação direta ou indireta nesta questão. Alguns dos Estados-membros da União Europeia já o estão a fazer em termos de representação. Por exemplo, a Hungria criou um provedor para as gerações futuras, que tem neste momento em mãos, para dar o exemplo, uma situação bastante curiosa, interessante em nível político, interessante em nível académico e bastante exemplificativo desta questão, que é o governo húngaro que quer criar um projeto grande de uma barragem. Foi aprovado na Assembleia Nacional, todavia o provedor das gerações futuras chumbou este projeto, considerando também os princípios das gerações futuras e também o princípio das 7 gerações, ou seja, pensar daqui 7 gerações qual será o impacto deste projeto ou desta iniciativa, e chumbou, e neste momento é um processo de diálogo democrático de quem está a viver, de quem está a formar-se enquanto cidadão e quem ainda não vive, que ainda não existe e existirá daqui a 6, 7 gerações para frente. É uma questão bastante importante, é uma questão de legitimidade das decisões, como referíamos há pouco no início. Estas medidas de ação climática têm um impacto que demora a ser manifestado. Por vezes o impacto não é certo, não é certo que dê o resultado esperado, e nesse sentido, dessa longitude de tempo e incerteza de resultado, é importante envolver todos os atores que têm um stakeholder nesta questão, e neste caso as gerações futuras são claramente uma das entidades a envolver. Só para terminar, para dar mais uma questão, relativamente, falava a senhora vereadora relativamente aos radicalismos, é verdade. Eu diria que também a falta de tradição ou de reflexo de participação democrática leva a alguns excessos, por vezes, por experimentação neste processo. As redes sociais, por vezes, também não ajudam pelos soundbites que passam, não passam a informação completa e as pessoas formam a opinião a partir de soundbites.
mas também há uma relação que é transversal, ou um impacto que é transversal não só às gerações futuras, mas também com as gerações presentes, que é, digamos assim, o trauma da participação democrática, que falámos um bocado de manhã, que é bastante importante e nesse sentido, perante esse trauma de que processos de participação anteriores em que foram realizados e não teve resultado direto, o projeto não viu a luz do dia, existe uma certa frustração desse tipo de mecanismo ou de via de participação e então, perante essa frustração emocional, radicalismo, mais uma vez, parte para outras vias. Notem, eu estou a usar aqui a palavra radicalismo não como uma conotação positiva ou negativa, é o que é e é um processo de aprendizagem que é sistémico, é uma questão que é bastante importante para o futuro das democracias e para a nossa existência enquanto cidadãos. Muito bem, muito obrigado. Bem, uma última questão para os dois. Assistimos aqui ainda da parte da manhã e também agora com os vários prémios que foram atribuídos a diversos projetos que efetivamente podem não parecer assim tão grandes, mas são ações muito concretas e que realmente têm feito localmente a diferença. E isto faz-me sempre lembrar a velha máxima da Agenda 21 local, agir local, pensar global, e eu acho que isso continua a fazer todo o sentido e com certeza muitos dos colegas que estão aqui nesta sala também pensam isso. Então, a minha questão vai no sentido de que todos estes projetos, como os projetos do Go Green, ou como as ações que foram aqui premiadas, e tivemos 33 concorrentes, portanto, quer dizer que há muita gente a fazer muitas coisas, como é que elas podem contribuir para aquilo que é a coesão social, mas principalmente para capacitar 3 grupos que são distintos, mas devem trabalhar em conjunto. Numa primeira instância, os cidadãos, numa segunda instância, aquilo que são os técnicos municipais ou locais, que trabalham em ONGs, etc. E, por fim, aquilo que são a capacitação dos decisores políticos. E porquê é que eu faço esta questão? Porque normalmente, informalmente, participam em muitas dessas atividades, ou até formalmente, e há sempre um misticismo à volta daquilo que é um decisor político que não pode entender bem aquilo que o técnico diz e que o técnico também não pode entender bem aquilo que o decisor político pensa. Portanto, como é que vocês desconstroem isso e quais é que vocês acham que são os benefícios dessas ações localmente? É uma pergunta difícil. Eu trabalhei 5 anos com o Carlos Moedas, que era Comissário da Ciência e da Inovação e que agora é Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e ele está a fazer algo que eu obviamente só acompanho à distância, mas que vi nas notícias, que é a Assembleia de Cidadãos, e conversava com ele depois da primeira sessão que ele fez, e uma das coisas que eles estão a tentar introduzir é não só ouvir os cidadãos e tentar ter uma amostra representativa. Sabemos que muitas vezes, por exemplo, quando se fez as tentativas de orçamentos participativos, havia pequenos grupos que às vezes dominavam, controlavam o processo, monopolizavam o processo e o processo acaba por ser não tão democrático como se poderia pensar, embora obviamente saudável também como um passo numa tentativa de democratizar. E como disse aqui o meu colega de painel, muitas vezes as pessoas já vão para essas tentativas com algum cinismo e até, se calhar, merecido, porque já vão pensar, será que este político está aqui só para fingir que me ouve e depois não vai fazer nada do que eu vou dizer? E uma das coisas que se pelo menos estava a tentar introduzir em Lisboa, e imagino que haja outros exemplos locais também interessantes, que há aqui também em Torres Vedras, era tentar sensibilizar os cidadãos para o dia a seguir a quando se toma a decisão, que é o problema da implementação. É que muitas vezes cada um é especialista naquilo que é, e os políticos, se nós não tivermos uma visão totalmente cínica, os políticos e as pessoas que fazem políticas públicas, muitas vezes também ouvem a opinião do cidadão, acham que é uma boa ideia, vão passar para a implementação e depois enfrentam obstáculos que não antecipavam e que às vezes é muito difícil explicar ao cidadão, porque o cidadão depois acha que, lá está, ele só estava a fingir que me ouvia, ela estava a fingir que me estava... E, portanto, eu acho que uma recomendação que eu daria a uma vereadora era também tentar fazer a pedagogia, quando se está a falar com o cidadão, sobre também as suas dificuldades do dia-a-dia,
a passar aquilo na reunião de Câmara, a convencer os seus técnicos a fazer todo o trabalho operacional, a deixar de fazer certas coisas para fazer essa coisa. No fundo, todos esses dilemas do decisor político, era importante também que o cidadão o soubesse, para não achar que os políticos também são uma caixa negra em que se carrega num botão e depois a coisa acontece. E, portanto, eu não estou desse lado, sei que é muito difícil estar desse lado, mas também acho que não é só ouvir o cidadão, é também explicar ao cidadão quais é que são os dilemas da decisão e os dilemas de operacionalizar as decisões. Muito bem, muito obrigada. Transparência, não é? É isso que pretendemos. Por favor. Bem, eu concordo plenamente com que... 3 minutinhos, se foi puder referido. ser. Obrigada. Há um elemento, só para não tentar não repetir, porque, como disse, concordo plenamente com o que foi referido, há um elemento bastante importante que é a crise da imaginação no processo da administração a vários níveis. A crise da imaginação no sentido de conjeturar uma outra realidade além da tradição burocrática e operativa de como tem feito. Sem qualquer conotação positiva ou negativa, é o que é. E estes projetos, como foram apresentados aqui e tantos outros que nós conhecemos, traduzem essa possibilidade de abrir um portal, digamos assim, para uma realidade alternativa, mas que é a mesma realidade, o mesmo paralelo, o mesmo plano em que nos encontramos e criam, digamos assim, um farol de inspiração para outras formas de atuar, outras formas de fazer e demonstram que é de facto possível ser viável, tanto a nível económico como a nível político, a nível social, no longo prazo, estando-se apenas à distância de um sim, de um compromisso com quebrar essa forma de fazer as coisas como até o momento têm sido feitas. Há uma importante questão que é a forma como estes projetos têm sido realizados tem sido bastante característica. Existe um ponto bastante evidente, transversal a todos eles, que é uma forte componente de inovação social. Estes projetos são criados por digamos assim, os alvos diretos de políticas públicas, ou seja, estamos a falar, por exemplo, de ciclistas. São ciclistas que têm uma grande paixão e são os próprios ciclistas que criam esta associação, identificam claramente o problema, identificam claramente a solução e vão adiante nesse sentido. E existem vários elementos de sucesso nesse sentido, ou seja, uma iniciativa de baixo para cima. E, de facto, existem vários municípios por todo o mundo que têm feito exatamente esse sentido. Dois exemplos muito rápidos. Um mais perto de nós, Bolonha, criou algo muito semelhante, em que basicamente criou um gabinete aberto, vários gabinetes, na verdade, espalhados por toda a cidade de Bolonha, em que os cidadãos dirigem-se ao gabinete, apresentam a sua ideia, apresentam um problema, apresentam uma solução. Esse problema e essa solução são analisados na Assembleia Municipal, são validados os selecionados e são atribuídas verbas, não para a implementação, digamos assim, de cima para baixo, ou de repente aparece dinheiro e aquele problema surge resolvido, mas com a implementação envolvendo diretamente quem apresentou a ideia, quem apresentou a solução, ou seja, é um encontro de vontades, um encontro também de fundos nesse sentido e tem tido bastantes bons resultados no contexto, digamos assim, do que é o chamado também de inovação democrática neste ponto. Outro elemento é o da cidade do México, que criou exatamente algo muito semelhante, mais no contexto de pensamento de longo prazo, em que criou durante 2 anos assembleias municipais em vários pontos da cidade, em que eram convidados os cidadãos, empresas, organizações da sociedade civil, a criar cenários, a criar objetivos de longo prazo para a cidade e abrir de forma transparente os gabinetes do seu município para os problemas. Os técnicos camarários apresentavam os problemas e tinham então de volta propostas e os cidadãos, empresas apresentavam problemas e tinham uma realidade que era a realidade burocrática, por vezes não é possível realizar tudo como desejamos, há compromisso a fazer e nessa forma existe um entendimento mútuo do qual é a realidade, quais são os obstáculos e existe um caminho a traçar de forma mais clara por todos e de forma mais profunda em termos de conhecimento do que se avança nestas questões. Muito obrigado. Obrigada. No fundo,
funciona da mesma maneira, são projetos distintos em diferentes partes do mundo, não é? Portanto, realmente chegamos aqui a uma das conclusões de hoje, que é o facto da governança e da comunicação ser aquilo que é o mais importante para tudo funcionar. Antes de me despedir aqui destes dois cavalheiros e de agradecer muito a presença, pediram-me então que fosse a interlocutora daquilo que será um manifesto que vos será feito chegar por e-mail juntamente com o vosso registro de participação, com o vosso diploma de participação, mais tarde, e que tem a ver com aquilo que são as principais ideias que foram aqui discutidas hoje, e será muito rápido de ler. Portanto, o projeto Go Green demonstrou que a capacitação dos intervenientes locais com conhecimentos, ferramentas e redes conduz a resultados transformadores e que, na maioria das vezes, a motivação mais eficiente para gerir e as melhores práticas inspiradoras a aplicar estão em todo lado, principalmente nos nossos vizinhos. Apoiando o setor ambiental, promovendo soluções baseadas em provas e fomentando a colaboração transeuropeia, podemos transformar em realidade os ambiciosos objetivos do Pacto Ecológico Europeu. Apelamos aos decisores políticos, aos profissionais e aos cidadãos de toda a Europa para que se juntem a nós neste esforço. Comprometerem-se a financiar e a dar prioridade a programas de formação que capacitem as autoridades locais a enfrentar eficazmente os desafios climáticos. Procurem, participem e promovam iniciativas como a Go Green, partilhando experiências para melhorar a aprendizagem coletiva. Criar um espaço para uma cidadania ativa e garantir que a ação climática reflete as necessidades e os valores das comunidades. O futuro do nosso planeta depende do que fizermos hoje, pelo que é tempo de transformar a ambição em ação e assumir a responsabilidade de construir uma Europa resistente ao clima, começando pelos locais a que chamamos casa. Muito obrigada, meus senhores. Até breve. Não sei se têm alguma questão para fazer aos nossos interlocutores. Já está tudo muito cansado. Então, além de pedir uma salva de palmas para eles, pediam uma salva de palmas também para a Carla, que tem sido a nossa embaixadora e a nossa mestre de cerimónias de hoje. Muito obrigada a todos e até já. Muito obrigada.